Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E estamos aqui para apresentar mais um podcast muito legal, com um tema maravilhoso, com uma convidada mais do que especial. Hoje falando de tecnologia, de mulheres e coisa assim, né, Rojão? Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Será que ela usava a mandique? Será que usava a mandique? ICQ? Saberemos. Legal, então, nosso podcast de hoje é Mulheres e Tecnologia. Turu. Quem Pode Podcast. Muito bem, estamos de volta. E hoje, Rojão, abrirei a sessão beijos e abraços, mandando um abraço mais especial para o casal Diana e Cristiano Oliveira, que são nossos ouvintes e tenho certeza que estão ouvindo este podcast nesta noite de quinta-feira. Muito bem, grande abraço para todos vocês também. Quem é o abraço? Para quem vai o abraço especial de hoje, Rojão? Eu queria mandar um abraço pra Thalia, que faz aniversário hoje. A Thalia. Thalia, cantora. Era a Maria do Bairro? Era ela? Não lembro. Acho que era. Eu não lembro. Quem mais faz aniversário hoje? Macaulay Culkin faz aniversário hoje também. Grande abraço, este cara. meninão. Esqueceram de nós, né? E me diga, Rojão, neste dia 26 de agosto, quais são os fatos históricos? Você não vai acreditar, mas em 1346 nós tivemos a Guerra dos 100 Anos e a supremacia militar do arco longo inglês sobre a combinação da besta e os cavaleiros com armadura que estabelecia a batalha de 100 anos? Cresce. Muito bem, a guerra durou 100 anos, né? Não sei. Acho que tem pegadinha aí, viu? E não foi hoje também que teve, há não sei quantos anos atrás, a erupção do Krakatoa? A grande erupção do Krakatoa atinge o estágio de maior grau de intensidade em 1883. Muito bem. Isso também. E, assim, mais recente, o que aconteceu foi o conclave do papal, né? Do Albino Luciani, eleito Papa João Paulo I. Primeiro, aquele que não durou muito, não, né? Não. Muito bom. E o abraço especial vai pra onde hoje? Um grande abraço especial para a cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso. O pessoal tá ouvindo, viu? Inclusive, tá lançada aqui uma promoção. O primeiro ouvinte de São Miguel do Gostoso que mandar pra gente até o dia 29 de setembro dizendo qual foi a melhor parte do podcast da nossa entrevistada de hoje, vai ganhar um prêmio especial. Vai ganhar um super prêmio especial. Legal, mas tem que comprovar que mora lá mesmo. Em São Miguel do Gostoso. O primeiro colocado ganha uma foto nossa. O segundo colocado, com o prêmio é um pouco pior, ganham 2 fotos nossas, cara. Mas tudo bem, a gente é prêmio surpresa, a gente manda a foto junto. Isso. E falando agora da nossa convidada mais do que especial, ela é uma mulher poderosa. Rapaz. E dentre todas as coisas que ela faz, ela é uma mulher de tecnologia, né? Ela trabalha com grandes empresas, nós vamos falar das especialidades dela, mas principalmente hoje ela é a CEO e cofundadora da Meet@, tá? Um aplicativo que nós vamos explicar um pouquinho mais. E então nós temos o prazer de apresentar Midian Nenatave! Bem-vinda, Midian! Obrigada pela recepção. Você viu que você esperou 15 minutos até a gente te apresentar aqui, né? Foi bom, assim eu já fui relaxando, entrando no clima. Você parece como as outras entrevistadas que a princípio está um pouco nervosa, não sabe muito bem o que está acontecendo, mas você vai ver, até o final dessa entrevista você já vai estar aqui dando gargalhada. A dose de pisco deve estar quente. De quê? Pisco. Pisco. Eu trouxe pisco para ela tomar o aperitivo nessa noite fria. Mas já foi. Quente. Já foi. Eu acho que eu vou continuar sem saber o que tá acontecendo. Então bora lá. Vamos lá. Então, muito bem. A gente trouxe você aqui para falar um pouco da questão da tecnologia e da mulher. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Midian. Nossa, isso é bem difícil, falar quem é a Midian. É mesmo? A Midian é uma pessoa assim tão misteriosa? Na verdade eu uso essa face de misteriosa, mas é tudo fake, é timidez mesmo. É mesmo? Que signo você é? É difícil a gente falar da gente sempre, né? Sim, é muito difícil. E você é a pessoa que mais se conhece e a gente sempre tem essa dificuldade.
Vai ver por isso, né? Porque a gente se conhece, a gente não quer falar. Mas você sempre trabalhou com tecnologia, por exemplo? No começo, não. No começo eu trabalhava com a parte administrativa mesmo, com contratos, financeiro. E eu caí na tecnologia sem querer, fui empurrada, na verdade. Fui empurrada literalmente para a tecnologia. E aí eu trabalhava numa empresa que tinha sido comprada, eles estavam instalando um novo sistema. E eu fui pro projeto, como key user, para colocar esse sistema no ar e não voltei mais. Te colocaram lá, você ficou. Eu fiquei porque o que aconteceu? Eu estava implementando um sistema que ele basicamente é mais usado em indústria, né? E na época, 10 anos atrás, né? Uau, quanto tempo, não, Rojão? Poxa, eu era um bebê. Eu também. Você sim, Rojão. E aí, como era muito complicado, eu trabalhava numa empresa de serviços, né? Então era muito complicado adaptar o sistema que era, né, mais robusto para a indústria, para serviços, então não parava nenhum consultor. E eu tive que aprender. Na marra. Assim. Na marra. Então, assim, é um sistema, o SAP, que hoje, para as pessoas entrarem, eles precisam fazer vários cursos que custam fortunas e tal, e todo mundo tenta entrar nessa área. E eu acabei sendo empurrada, porque eu tive que aprender. Mas assim, então quando você caiu de paraquedas, você teve que entender tudo isso. Eu tive que entender, tive que aprender a configurar. E aí, quando terminou o projeto, eu acabei... eu não conseguia mais fazer as funções que eu fazia antes, né? Porque eu acabei ficando muito dentro disso, tendo que resolver problemas, né? E aí, uma consultoria me convidou para trabalhar com eles. Eu falei, bom, eu nunca fiz academia, né, do sistema, eu aprendi aqui algumas coisas. Eles falaram, não, tudo bem, vem porque a gente ensina e você vai fazendo. E aí eu fui, de novo, aprendendo na marra, atendendo vários clientes. Você foi caindo de paraquedas nas coisas? Fui caindo de paraquedas nas coisas. Aí, claro, né, conforme você vai trabalhando, aí eu fui fazendo cursos, entendendo mais e tal. Mas eu fui meio que empurrada. E aí eu falei, bom, não tem jeito, então é isso que eu vou fazer. O salário era bom, né? O salário era bom e eu comecei a virar mais especialista nesse assunto. E se apaixonou ou não? Eu gosto muito do que eu faço, assim, porque nunca é igual, né? Não se tem rotina. Então, eu nunca sei se é apaixonante, mas é estressante, porque, assim, eu nunca sei se o erro que vai acontecer eu vou conseguir resolver. Posso deixar meu Xbox 360 pra você destravar? Não, nem seu Aqui. computador. Não. Porque eu não vou saber fazer isso. Geralmente, isso todo mundo fala. Quando você fala, sou de TI. Nossa, mas o meu Windows. Eu falei, porra, eu também não vou saber. Eu não vou saber fazer isso. Se você souber quem arrume, me fala que eu mando o meu junto. Você tá parecendo quando a Apple fazia um comercial que tinha o Mac, que era um cara todo descolado, e o PC, que era um cara que parecia o Bill Gates. Só que ele era todo quadradão, né? E esse ator fez dezenas de comerciais. Ele falou, não aguento mais as pessoas parando na rua. Escuta, eu tô com um problema no meu Mac. Ele falou, cara, eu não entendo de Mac. Então você é um pouquinho disso também, né? As pessoas, Midian, meu computador travou. Não sou eu. Mas, Midian, você consegue passar VHS pra DVD? Eu trouxe 3 aqui. Ela não sabe nem o que é VHS, ela é novinha. Não, infelizmente, isso eu não vou conseguir te ajudar. Eu achei, Midian, que você era aquela criança assim que dava pra você um jogo de canetinha, você falou, não, eu quero uma calculadora. Nunca, não, de forma alguma. Então realmente você caiu de paraquedas, né? Você não decidiu atuar com tecnologia. Não, eu não decidi atuar. Acabei aprendendo sozinha muita coisa e fui ficando. Depois também, quando eu saí da consultoria, uma das empresas que eu atendia descobriu que eu tinha saído, me fizeram uma proposta, então eu fiquei como TI mesmo dessa empresa por alguns anos. Saí de lá, fui contratada pela concorrente, tô até hoje na concorrente. Meu Deus, mas peraí, você, assim, aparenta ser muito nova e você já trabalhou em tudo isso de empresas? É que o meu Renew funciona, né? Um ponto. Então, olha, no oferecimento de Avon, Renew é da Avon, é isso? No oferecimento de Avon, Renew, Midian. Olha só, então você foi trabalhando e você caindo, e aí você virou especialista da área de tecnologia, nesta área pelo menos. Nessa área, tá. Em SAP. Agora, uma coisa que é curioso, né? Quando a gente fala de tecnologia, você nunca pensa em mulher, não sei porquê. A gente cria um estereótipo que mulher não pode estar ligada à tecnologia, que é uma besteira. Hoje tem muita mulher ligada à TI, mas você vê que tem bastante mulher participando, tem muita mulher na área ou ainda não?
Tem bastante, cresceu bastante, né? Bastante mesmo, mas eu acho que ainda falta abrir um pouco mais, porque realmente, quando a gente pensa em TI, a gente sempre lembra de homens, a gente sempre, as posições e as posturas parecem ser mais masculinas, mas eu acho assim, que isso tem mudado um pouco conforme as mulheres vão mostrando quanto elas conseguem resolver de conflito. Então assim, quando você vê uma vaga de TI, geralmente se você lê a vaga, você fala, poxa, isso aqui se encaixa no homem, pelas características que eles colocam e tal. Mas, por exemplo, quando você, sei lá, eu atendo muito clientes, né? Tipo, né, eu sou a interface entre o cliente, o usuário, e a parte mais técnica do sistema, que são os programadores, né? Então você precisa fazer essa interface, você precisa traduzir tudo que o cliente quer pro sistema, pro time. E a mulher, ela tem mais empatia, ela consegue traduzir as coisas de uma forma, ela consegue evitar alguns conflitos. Então, assim, já aconteceu de me mandarem para clientes difíceis para, de certa forma, não quebrar o cliente, mas assim... Sim, o quebrar nesse sentido de amolecer o bicho, de amolecer, né? Tipo, da relação, da conta fica mais fácil de ser trabalhada. Então, assim... eu acho que quando ainda não tem, acho que ainda falta muito espaço para as mulheres, né? As mulheres acabam tentando ter um comportamento mais parecido com o dos homens, né? Para conseguir galgar cargos maiores nessa área. Mas eu acho que quando as pessoas entenderem que as mulheres também têm muito a contribuir, sem deixar de ser feminina e usando a favor, né? As características que nós temos como atávicas, né? Eu acho que vai abrir muito mais. Então, na hora que você coloca numa vaga de uma posição de TI, características como uma pessoa que saiba resolver conflitos, uma pessoa conciliadora, que acho que é importante, acho que vai atrair cada vez mais mulheres para a área de TI. Porque se você parar para pensar, desculpa hoje eu te cortar, mas assim, um cara que ele tem um perfil, né, mais quietinho, que é um gênio, que ele pode criar, desenvolver coisa, não é um cara que resolve conflito, com certeza. Ele é um cara para trabalhar num computador quieto, com um fone de ouvido. Mas né? eu não sei se é uma percepção errada minha, mas vocês estão falando de mulheres assim, mas eu só tô lembrando de amigas minhas, chefes de TI e tudo mais. Eu vejo bastante mulher no ramo de TI. Mas será que essa mulher chefe não tem um chefe homem por cima? Geralmente. Mas ela é uma líder. O que importa é que ela é uma líder. Mas ainda existe, né? Infelizmente ainda existe uma disparidade salarial, né? E aquele preconceito de que é o que você está falando, né? Vou trazer uma mulher... Desculpa, estamos falando do exemplo, eu tô falando que eu lembro. Estamos com uma líder aqui na frente. Sim, sem dúvida. A nossa entrevistada é uma líder. Sim, sem dúvida alguma, né? Mas assim, quando você falou que você é boa de lidar com conflitos, você vai lá num cliente, você me lembrou um pouco em agência de publicidade, geralmente o atendimento é uma moça. E geralmente ela é bem bonita. Porque assim, isso é uma postura até meio machista, mas... Os caras já mandam aquela menina bonita, inteligente. Não tô tirando nenhum mérito dela, tá? Mas o fato dela ser bonita já quebra o caboclo lá, o fulano que tá do outro lado, porque ele vai respeitar um pouco mais, vai ser mais educado, sei lá. O problema é que dizem que o atendimento geralmente promete pro cliente coisas que a criação não consegue. Você também é assim? Você vai lá e resolve, mas depois o time de TI que se mata pra resolver lá ou não? Não, porque eu não sou comercial, né? Então, geralmente, o comercial vende e o problema vem... Eu que tenho que resolver, eu que tenho que entregar. Então a culpa aí, nesse caso, é o comercial. Exato, o comercial sempre vende o que não consegue entregar, né? Ou sempre vende uma coisa que ele quer entregar uma coisa gigantesca num prazo mínimo e não sabe nem o que tá prometendo. Mas, não, eu sou a parte que tem que entregar. Você realmente é aquela lá que vai, é a The Cleaner, né? Ela vai lá, que nem no filme do Tarantino, é aquele que resolve o problema, que vai resolver o que tá dando tudo de errado, então é você essa. Geralmente geralmente a pessoa que eles ligam de madrugada. Que gostoso, hein? Sim, várias vezes. Teve até uma época que era complicado pro meu filho explicar o que eu fazia, né? Porque ele falava, eu trabalhei muito tempo, como a gente sempre atende fábricas que trabalham 24 horas por dia, né, 7 dias na semana, a gente precisa estar disponível à noite também. Sim. E quando tinha uma operação muito grande, às vezes a gente trocava, uma semana ficava, né, disponível à noite e tal.
E pro meu filho era bem complicado explicar o que eu fazia. O que sua mãe faz? Ela trabalha com programa, ela trabalha à noite. Então... Ela trabalha à noite com o programa. Aí o pai do amiguinho ficava assim, eu falei que essa moça tinha alguma coisa de errado. Exatamente, esse monte de tatuagem, com certeza. Tem alguma coisa, é bonita e tal. Não, mas assim, você tinha que ir para uma fábrica, por exemplo, de madrugada ou era tipo Não, no telefone? É remoto, porque a gente sempre conseguiu fazer tudo remoto. Então, às vezes, claro, tem que ir para uma fábrica. Eu trabalho na parte de logística, né? Então, muitas vezes eu tive que ir para a fábrica, ver como que funciona a fábrica, para o porto, ver a operação de porto, ver como funciona a operação de caminhões, trens. Então, eu preciso entender de tudo isso. Exatamente. Mas algum problema, vamos supor, de madrugada, chegou a precisar da presença? Estar presencial ou não? Ou dá pra fazer? Não, tudo dá pra fazer remoto. Nunca precisou estar no lugar. O que? Um sistema que cai? Às vezes um algoritmo tá fora do lugar? Às vezes acontece de... um erro na interface. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer durante a noite, né? Então, você tem uma fábrica que tá saindo caminhão a noite inteira, caminhão carregando, e você tem um navio lá no Porto de Santos, sei lá, você tá fabricando no Mato Grosso, um navio no Porto de Santos parado, né? Você tá pagando uma grana para aquele navio estar ali parado, e você tem um prazo para descer toda a mercadoria para encher aquele navio, para carregar. Acontece alguma coisa, parou a interface, que, sei lá, emite nota fiscal, parou a interface que faz o picking lá, né, que coloca dentro do sistema a carga que está em cada caminhão. Basta um número 0 fora do lugar, estragou tudo. Estragou tudo e você tem que resolver, porque imagina, se você não resolve isso logo, fica uma fila de, tem 5 caminhões, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem 30. E aí, então, quando você resolve os pepinos, realmente são de ordem tecnológica mesmo, né? São de ordem. Porque às vezes, tá lá na fábrica, o que aconteceu? Então, atrasou a carga do caminhão porque um motorista matou o outro, porque falou que ele era afeminado. Isso acontece também, né? Isso acontece, mas esses problemas... Esse você não resolve. Esse eu não resolvo. Agora sim, as pessoas te respeitam, Midian? Porque assim, você é dócil, você fala baixinho. Você é brava? Olha, já. Já. Demorou pra responder. Já fui brava. Já. É difícil me tirar de sério, mas assim, já. Mesmo porque a gente acaba ficando muito calmo, porque a gente precisa resolver as coisas sob pressão, né? Então, quando a gente tá resolvendo alguma coisa assim, geralmente, quanto mais tempo você demora, mais prejuízo a empresa tem. Sim, e às vezes são milhões. Grande, né? Sim, e às vezes são milhões e você tem que aprender a trabalhar sob pressão. Mas é difícil eu perder a paciência, mas já perdi. Midian, é difícil a gente falar de futuro. E você, como uma conhecedora de aplicativos e tudo mais, o que você vê? Qual que é o futuro? O que a gente vai ter de aplicativo? Eu vou te dar um exemplo, vou ilustrar. Ou de tecnologia, não necessariamente. De tecnologia, mas eu vou ilustrar. Eu tenho um contato também com o pessoal que trabalha com coleta de lixo e tudo mais. E eu fico imaginando, eu fiz até uma piada. Vai haver um aplicativo que você aponta pro lixo, tira a foto e ele some. Você imagina alguma coisa assim? Aí quando você aperta do outro lado, sai o Brad Pitt, você fala, passa a noite comigo também, né? Tão simples quanto, né? No futuro, assim, eu acho que a gente vai depender cada vez mais de tecnologia, isso é óbvio, né? Hoje a gente não consegue, por exemplo, se você tá na fila do caixa e trava o PDV, você ferrou com uma coisa que você acha que, nossa, imagina, um caixa de supermercado. Isso aí é tecnologia, isso aí tem um sistema por trás. Se você travou aquilo ali, você tem uma fila gigantesca, todo mundo reclamando, né? Se você vai no hospital e, de repente, o médico não consegue emitir uma receita, né? Ou não consegue, esses dias eu vi um cara um médico que ele não conseguiu liberar o corpo, né, de uma pessoa que tinha morrido para poder ir pro IML. Então, é tudo tecnologia, né? Então, assim, eu imagino que a gente vai estar cada vez mais dependente de tecnologia em tudo, para tudo, para aprender. Acho que a gente está perdendo algumas funções, né? Tipo, o polegar a gente já não usa mais, várias coisas a gente vai estar cada vez mais dependente. Assim, mas eu não imagino um futuro, por exemplo, que a gente vai ter, né? Se você vai conseguir desintegrar o lixo ou coisas do tipo. Eu acho que... A resposta que eu tive foi exatamente essa. Não existe a não logística. O nosso grande é a logística. É a logística. Do transporte você precisa do transporte. Tanto que no Brasil o que mais encarece tudo é a logística, é o transporte. Então, se você tem uma boa logística, você tem uma vantagem em cima dos seus concorrentes, né? Então, assim, apesar de toda a tecnologia, na hora que quebra um caminhão,
você acabou com a tua cadeia logística. Não tem jeito. Caiu uma ponte, como que você desvia tudo isso? Então, o que a tecnologia pode fazer? Eu posso ter já programados algumas malhas e algumas rotas de contorno, né? Então, se de repente caiu uma ponte ou teve um deslizamento de terra, como que eu consigo tirar minha carga aqui? Qual é o caminho mais rápido? Qual é o caminho mais barato? Como que eu consigo pegar a minha operação, tirar daqui e colocar em outro lugar da forma mais rápida, né, e com menos custo? Na verdade, então, o teu trabalho é usar a tecnologia para simplificar alguns processos, é isso? Sim, eu tenho que simplificar a vida dos meus usuários. Porque a gente, quando pensa em tecnologia, Midian, a gente sempre pensa que alguma coisa vai ser futurista, que vai ser maravilhosa. Um bom exemplo é que a história, né, que quando estava tendo a corrida espacial, os Estados Unidos estavam se matando para desenvolver uma caneta que conseguisse escrever na gravidade zero e os russos levaram um lápis, né? Então o simples às vezes resolve, né? O simples é complicado. Resolve. O simples é complicado. Mas aí é a criatividade, porque é você pensar, não é nem fora da caixinha, né? Jogar fora a caixa, construir outra caixa e resolver de outras formas, né? Exatamente, porque às vezes a gente fica pensando muito, tem muita coisa, muitos aplicativos que tem aí, que você resolve coisas, arranja problemas que você nunca teve e a pessoa aparece com um problema e com a solução para te vender alguma coisa. Mas isso não se sustenta, porque na realidade o que se sustenta mesmo são coisas para resolver problemas do seu dia a dia, né? Você vê que ainda tem um freio de quando uma mulher tenta desenvolver algo que é simples, que é uma ideia que pode revolucionar ou que pode solucionar. Você acha que ainda existe um machismo corporativo em cima disso daí, por ser uma mulher tentando não, resolvendo de forma mais brilhante? Eu acho que ainda tem sim um pouquinho, porque e eu nem acho que seja de uma maneira assim pensada, né? Acho que não é mais como preconceito. Não como preconceito, mas eu acho que às vezes até um pouquinho da postura masculina, né? De a gente ainda tá perdendo essa questão do homem ser sempre o provedor, né? Da função do homem ter aquela imagem de poder, que é uma coisa que já vem com a gente, né? Eu acho que é atávico, né? O homem, a gente vê que tem muitas pessoas têm problema de relacionamento porque a mulher ganha mais que o homem. Que besteira, né? Mas ainda tem isso, e é uma coisa que ainda tá se resolvendo. Se você ganhar mais que eu quiser morar lá em casa, eu vou ficar feliz. Mas assim, eu acho que é mais essa questão mesmo de briga pelo poder. E a gente vê, principalmente quando eu comecei a entrar nessa parte de criar minha startup e ir atrás de investimentos e tal, e eu comecei a entender um pouco mais, porque até então eu não tinha noção disso, né? Então, eu vivia num mundo ali que é o mundo corporativo, né? De um RP gigantesco e eu não sabia como era, por exemplo, qual a dificuldade de se construir um aplicativo, uma coisa menor, né? Então, até para mim foi um aprendizado, né? Começar com coisas simples, do pequenininho. Então, assim, eu não posso ter todas as funcionalidades, eu preciso começar com isso aqui porque é uma coisa menor e tal. Então, e eu vi que quando eu comecei a procurar sobre investidores, a maioria do capital mesmo está na mão de homens. Tá. Então, assim, acho que 13% das startups tem como fundadoras mulheres, tem essa parcela do mercado, né, de investimento. Ou seja, pouco se investe em mulheres que tenham ideias inovadoras. Sim. E a Midian está falando isso porque ela tem um aplicativo, né, que conecta pessoas que têm problemas, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, problemas alimentares, vamos dizer assim. E é um aplicativo já notório por pessoas que a gente já comentou e teve pessoas que já comentaram. Então, assim... É o Meet At, né? Fala um pouquinho do aplicativo e como foi a ideia de criá-lo. Foi um pouco engraçado, né? Porque eu sempre trabalhei com isso, resolvendo problemas para as pessoas, né? Esse é o meu trabalho basicamente, apesar de trabalhar com indústria e tudo. Mas você trabalhar com tecnologia, não importa a tua área, você está tentando resolver o problema de alguém. Uhum. E aí eu tenho uma amiga que ela é celíaca. Mas ela é celíaca, assim, no último grau. Ela tem doença... Glúten pra ela nem ler. Nem ler. Ela tem doença autoimune. Então, por exemplo, se ela estivesse aqui com a gente e você resolvesse abrir um pacote de bolacha, bater um vento, ela já tá contaminada. Tadinha. Então, ela teria que trazer o copo de água dela, tudo dela. Né? O café dela. Nossa, é uma vida super regrada. É super regrada. E ela era muita reclamação. Então, assim, era complicado, porque se a gente saísse pra algum lugar, ela achava um cara bonito e tal, ela não ia poder beijar o cara sem saber se ele tomou uma cerveja antes, né?
Não sabia que era nesse nível. Então ela poderia beijar alguém e de repente ir pro você falasse hospital. pra ela, ele é dia. um pão, acabou. Acabou, aí Ele é um- esquece. Ela não pode namorar um cara que seja um pão. Né? Não, ela não pode nem namorar ouvir o comentário. Não, de forma alguma. Aí eu olhei Dançou, Brad Pitt. Brad de pão. Que ele é um pão, né? Dançou. Mas aquele ali acho que vale a pena ser internada. Correu risco, né? Mas aí ela, passando por tudo isso, você olhou... Qual o nome dela? Sandra. Um beijo, Beijo, pra Sandra. Sandra, um beijo. Desculpa a brincadeira do Brad Pitt. Mas um beijo Tem sem eu. glúten, tá? Nem eu. Um beijo sem glúten. Eu sou sem glúten, Sandra. E aí... Então, e aí eu olhei pra aquilo e falei, garota, eu não aguento mais você reclamar tanto, eu tô de saco cheio, então eu vou fazer o mas que- seguinte. Ela foi Não. uma amiga assim super delicada. Eu preciso te falar uma coisa, eu não te aguento mais. Foi Não, tipo ela não isso. falou que não aguenta, Não, amiga. é Ela não aguenta brincadeira. a situação. Eu não entendi. aguentava mais a situação. Aí eu falei assim, eu vou criar um aplicativo, fazer um Tinder pra celíaco, você vai achar alguém. Agora que você legal. acha. Que legal isso. E aí- Isso você nunca fez pra mim, senhor Fabito, tá vendo? Eu vou arrumar uma namorada pra você, tá? Oh, muito obrigado. Não, e assim, eu pensei aquilo, depois no outro dia eu falei, por que não? Por que eu não posso fazer? Você falou numa brincadeira e Eu falei depois numa caiu brincadeira. a ficha. E você acordou e falou, opa, aí tem coisa. Falei, acho que eu vou fazer. Aí eu falei, bom, mas eu não entendo nada de aplicativo, não é minha área, não é meu mercado. Aí eu chamei uma amiga minha, que ela trabalha numa empresa de marketing mobile, ela trabalha com aplicativos e tal. Eu falei, olha, eu tive ideia tal, o que você acha? Poxa, que legal. Eu acho que dá pra monetizar super, vamos fazer e tal. Eu falei, bom, se ela comprou minha ideia, então não é ideia tão absurda Não é assim. tão absurda. Não, muito pelo contrário. Eu falei, agora eu preciso que alguém pague isso pra mim, porque eu não tenho dinheiro. Tá, porque não é barato desenvolver um aplicativo. Não é barato. E eu imaginava fazer só uma versão beta, um protótipo, né, tal, e tentar E testar mostrar ele. pra investimento. Aí eu cheguei ele é padrasto de uma amiga minha, né? E ele é um cara que ele investe em várias startups e tal. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, o Dudu Scarpa. Ele vai gostar que eu fale dele. Um abraço pro Aliás, Dudu Scarpa. seria ótimo vocês chamarem ele aqui, só que vai durar uns 3 dias o podcast. Dudu, Ótimo. tá mais do que convidado. Mas, opa. Estamos esperando aqui semana que vem, hein? E aí eu cheguei pro Dudu e falei assim, olha, eu tô com uma ideia tal, e eu preciso que você me apresente alguns investidores, a gente precisa captar, né, e eu queria que você me apresentasse e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu deposito quanto na sua conta? Esse Dudu já gostamos dele, né? Aí eu falei, mas Edu, ele, não, gostei da ideia, acredito em vocês, vamos fazer. E a gente começou a fazer, a gente começou a ir atrás de empresas para começar a construir o aplicativo e tal. E conforme a gente foi construindo, e aí que eu falo, tipo, eu tive sorte, porque o Dudu, a gente teve acesso a ele acreditou na ideia, ele decidiu investir. Isso não acontece com todo Porque mundo. provavelmente ele é um cara de visão, né? Sim, Porque sim. se ele tivesse ainda preso em alguns conceitos, não vai longe. Provavelmente ele é um cara bem sucedido por ser um cara de visão. Sim, a gente tem uma relação de mentoria, ele me ensina muita coisa. Então, assim, eu só tenho que agradecer, assim, toda a oportunidade que ele tem que eu estou aprendendo, né? De Não ficar só aprendendo pelo com ele. aporte, mas pelo que ele traz de bagagem pra você, que você Exatamente. não compra em lugar nenhum. Não, isso você não compra. Isso é só experiência, né? Vivência. E aí a gente começou a construir o aplicativo. A gente começou a construir o aplicativo. Qual foi a primeira coisa que você anotou quando você abriu o caderninho pra pôr assim, aplicativo? Qual o primeiro rabisco que Provavelmente começa... ela fez um organograma que É, ligava o que com o que, Que né? Exato. começa... então... A primeira coisa foi descobrir, na verdade, quem seria meu público-alvo, né? Quem Quem liga, desenhar. né? Aí não seriam só os celíacos, né? Não, isso eu fui descobrindo depois, né? Quando eu comecei a desenhar o aplicativo, e aí eu comecei a falar, bom, o que eu preciso ter nesse aplicativo? Eu preciso que ele coloque aqui qual a restrição dele, o nível de restrição, preciso que ele coloque quais são os interesses. E aí eu comecei a construir aquilo, eu falei, gente, mas espera aí, isso aqui não dá pra ser um Tinder. Não é isso. As pessoas, elas têm um problema real, elas estão sofrendo, elas precisam encontrar outras pessoas com o mesmo problema e elas precisam encontrar marcas e produtos que atendam ela de uma maneira segura. E segurança é fundamental nisso. É fundamental. Então, assim, não era só um problema de relacionamento, né? Era um problema, assim, social, mas assim, de convivência. E até o fato, por exemplo, até essa minha amiga mesmo, que ela, às vezes ela tinha problemas no trabalho porque as pessoas não conseguiam entender como que você tá doente porque alguém colocou
sei lá, teve uma contaminação no copo de café da empresa. Imagina, isso é frescura. As pessoas acham isso, né? E as pessoas não estavam entendendo. E aí eu comecei a conversar com pessoas, comecei a ouvir histórias e ver o sofrimento dessas pessoas que ninguém entende. E todo mundo acha que é frescura, todo mundo acha que é moda, né? Ou muita gente começa, agora eu não como mais glúten, mas não porque tem uma doença, porque é modinha. Não, e aquelas pessoas que falam assim, não, tem que dar glúten pra ela, que daqui a pouco ela já vai desenvolver a resistência a isso. Exato. Não, tem aqueles médicos, né, de internet, sei lá, né, de Facebook, que eles sabem tudo que a tia passou lá que tem uma coisa acontecendo e assim, né? É muito complicado. O meu sócio na produtora, o filho dele tem alergia gravíssimas à maioria dos alimentos. Então, leite nem pensar. E tem gente que fala, não, mas tem uma gotinha de leite. Não pode. A criança pode morrer, entendeu? Então, ele é super pirado com isso e com razão, porque ele fala, as pessoas não entendem a gravidade da coisa. É o que você tá falando. Ficou doente porque tinha um biscoito perto e a janela estava aberta, por exemplo. Né? As pessoas não entendem mesmo. E aí você entra em várias, restaurantes. Eu percebi isso quando eu comecei a ir atrás de restaurantes que, né, se diziam gluten-free ou sem lactose, pra ver como é que eles atendiam essas pessoas. E aí eu chegava e falava, ele, não, aqui eu sou gluten-free e tal. Eu falei, nossa, legal, e qual que é o nível, né? Que nível que você atende? Uma pessoa que tem uma alergia, uma intolerância, uma pessoa que tem doença autoimune? Nossa, eu não sei, peraí. Então, assim, nem quem diz atender essas pessoas realmente sabe o que tá fazendo. E tem vários produtos no mercado que falam que, zero lactose não é. Então, assim, eu falei, bom, eu entendi a responsabilidade disso. Entendi até a responsabilidade que é para alguém indicar qualquer marca, qualquer restaurante. Então você é mais responsável ainda, porque se você indicar qualquer coisa ali e não Exato. for, quem assina por isso é você, né? Sim, exatamente. Aí isso me fez mudar um pouco o conceito do aplicativo. Então eu falei, bom, eu não posso indicar as coisas, eu não posso indicar os restaurantes. Eu preciso que essas marcas, que esses restaurantes estejam dentro do aplicativo para serem avaliados e os próprios usuários vão dizer qual o nível de segurança. Que legal. Então o aplicativo que você coloca lá, ela é uma vitrine que é endossada por vocês, falam, realmente eles têm um nível de segurança e é validado com a prova social, ou seja, as pessoas falam, sim, eu comprei. Exato. E pode, que legal. Sim, então quem frequenta aquele restaurante vai lá e vai falar, bom, olha, não, realmente os funcionários são super bem treinados, não, eles têm um nível de contaminação cruzada que é 0, pode ir com segurança que vai dar tudo certo. Então eu quis criar o aplicativo e a comunidade exatamente não para eu indicar e não para ser uma coisa, mais um delivery de comida saudável, mas ser uma comunidade onde as pessoas possam realmente trocar a informação com segurança, né? E agora uma pergunta importantíssima. E pode rolar uma paquerinha ali? Pode, porque eu não tirei a função do Tinder, digamos assim. Tá vendo? A Midian é um cupido das pessoas. Tem uma função escondida ali no aplicativo. aplicativo. E a Sandra já arrumou um namorado? Já. A Sandra, aí, sim, missão Sandra. cumprida. Sim, a Sandra é minha musa inspiradora. Inclusive, né, uma história maravilhosa, porque já está namorando, super feliz. Partiu meu coração agora. Porque era linda, viu? A Sandra é linda. Não, ainda bem que ela tá namorando e que não vai conhecer o Rogel. Mas eu tenho outras amigas celíacas. Tem alguma médica? Tenho. Tô brincando. Beijo, doutora Mônica. Estamos falando de você. Inclusive, a gente tá aqui com a Midian em partes por culpa, não, brincadeira, por causa da doutora Mônica Valverde. Viana. A doutora Mônica, que é amiga da Midian, né, que a gente perguntou, falou, legal, vamos falar. Ela falou, não, fala porque ela tem um aplicativo que é demais, né? Por isso que a gente ficou te enchendo o saco. Mas, pra quem não sabe, a Midian é muito difícil de chegar nela, não foi? Foi muito complicado. Isso é só pose. Pose? Foi uma pose complicada. Mas e você comentou também, voltando ao aplicativo, você comentou sobre não é um aplicativo de delivery. Tem a função delivery? Não tem? Você vai trabalhar com isso? Não tem a função delivery. Você pode entrar em contato com o restaurante e pedir pelo aplicativo. Ele tem uma função que você consegue entrar em contato, mas não tem a ver com não, isso ela aí tem horror à logística de entrega, é por isso. Eu trabalho com logística, né? Você sabe a bucha que é. Caso queira um delivery, é por responsabilidade do restaurante. Do restaurante. Então, tem a forma de você entrar em contato, você manda uma mensagem pro restaurante através do aplicativo e dali pra frente ele
é responsabilidade dele. Repete o nome do aplicativo, porque ele é recente, né? Temos eles, ele é o quê? Meses? 2 meses. 2 meses. 2 meses. E a gente é bem recente. A gente abrasileirou o nome, né? Ficou Meet@, mas é Meet@. Como se você fosse encontrar ali, Isso, né? exatamente essa a ideia, onde eu te encontro, né? Porque a gente pensou muito nisso. Que nome legal, hein? Né? Desde o coração pra arrumar namorados. E o @ de arroba ou não? Não. Não, mesmo. Midian, como é que tá sendo a repercussão? Como é que tá rolando tudo isso? Melhor do que eu imaginava, né? Porque é aquilo, né? Quando a gente tem uma startup, é um constante aprendizado, né? Sim, todo dia, né? Todo dia. Então, eu já mudei muita coisa. As pessoas vão me dando feedback e eu vou falando, poxa, isso aqui realmente preciso mudar porque funciona melhor de outra forma. Então, as pessoas, acho que elas precisavam de um lugar, porque hoje a gente tem um Instagram que a gente tem tudo, né? Então, a gente tem lá o perfil do médico, do nutricionista, do influencer que se acha nutricionista. Até o Rojão fala besteira. Até eu. Também até eu estou lá. E ninguém pensa na responsabilidade do que fala, Isso, né? Ninguém pensa na responsabilidade. E outra coisa, quando você entra, sei lá, no Instagram, você tem que tirar um monte de coisa da frente para você conseguir ver um conteúdo que realmente te interessa. E quando a gente falou, bom, vamos criar uma comunidade específica para isso, onde eu consigo colocar, né, os meus conteúdos, fotos, receitas, vídeos, né? A gente pode colocar vídeos de até 1 minuto por enquanto, mas a gente vai aumentar isso depois. Não pode pôr nudes, hein, pessoal? Ó. Não pode ter. Tem filtros, né? Tem filtros, não vai ser denunciado. Senão você vai ser expulso. Mas que legal, tá? A pessoa pode pôr vídeo. Tanto que ela pode colocar, por exemplo, comi uma super torta lá e colocar. Fui em tal lugar e comi uma torta muito boa, gente, vai lá. E as pessoas, elas conseguem fazer amizades, né? Então, assim, você cria seu perfil, você vai adicionando pessoas que têm o mesmo interesse que você, que é o interesse, né, de uma vida mais saudável e tal. Claro que você pode adicionar uma paquera também, né? Quem sabe um dia a gente vai fazer um podcast aqui, Rojão, com o primeiro casal formado pelo Meet@. Olha, interessante. Né? Vai ser bonito, nós vamos entrevistar. Dentro do aplicativo eu consigo criar comunidades, é isso ou não? É isso que eu entendi? O aplicativo, ele, na verdade, ele é uma grande comunidade, né? A gente tem... eu tô liberando as funções conforme eles vão usando, né? E a gente tem a função de comunidade também, que a gente vai lançar essa função. Então, é uma comunidade... Na comunidade, você não precisa ser amigo da pessoa dentro do aplicativo, né? Você simplesmente entra na comunidade e vê do assunto que estão falando, pode opinar ou não. Hoje, você tem... para você ter acesso ao perfil da pessoa, você precisa aceitar a solicitação dela de amizade. Então, se você entrar lá no Meet@, você me manda uma solicitação de amizade e aí você pode ver minhas publicações, né? Meus vídeos, conversar comigo. E o aplicativo é apenas o aplicativo ou você tem uma página de Instagram dedicada a ele? Tem um site dedicado a ele? Existe um site do aplicativo? Tem um site do Meet@, meet@.com.br. Temos também a página no Instagram, que é Meet@ Brasil. Por enquanto, no aplicativo a gente tem a parte da comunidade, né? A parte da rede social. Mas a gente tem... Olha só. A gente tá aqui stalkeando a Midian no Meet@. Mentira, ele está ali na parte de sugestões de amizades e ele está ali dando match em algumas mulheres que eu vi. Não é verdade. Opa! A gente estava olhando denúncia. A sua foto. Isso pode dar separação. Denúncia! E aí, continuando como a gente estava mesmo... E então, Midian, é interessante porque assim, é bem diferente, mas tem um conceito parecido com o que a gente vê de mídias sociais. Mas você tocou num ponto interessante, porque assim, no Instagram você vai encontrar sobre isso, em qualquer mídia social você vai, mas tem milhões de outras distrações ou coisas que você não tá nem aí na frente, você não consegue segmentar ou até mesmo ser mais específico. E outra coisa que acontece que as pessoas não estão se tocando, eu vou falar como depoimento próprio, não é porque está no Instagram que é de verdade. Vou dar um bom exemplo. Eu estava uma época querendo mexer com aquarela, fazendo cursos da Doméstica, fazendo propaganda da Doméstica aqui. E aí comprei, vi no Instagram, como eles sabem o interesse, eles me jogaram lá umas aquarelas bacanas, no estúdio bacana, eu falei, vou comprar. Nunca recebi. Ontem eu quase caí, já tava fazendo um Pix, porque aí depois acho que o bom senso entrou, porque assim, eu vi lá na Americanas, Americanas tá com algum tipo de promoção e tinha
Johnny Walker Blue Label por R$129,90. Eu falei, pô, mas custa R$1.000 uma garrafa. Aí eu, na hora, entrei, pus minha senha, entrei no site e tal. E aí, pelo Instagram, tudo acontecendo, eu pus minha senha. Eu acho que era um site da Americanas, porém, Americanas também é Marketplace. E aí tava fazendo, não aceitamos pagamento cartão, só Pix ou boleto. Aí eu vou por Pix, parei na hora assim, já mudei minha senha, eu falei, não sei. E você pensa, pô, tá lá no Instagram, é verdadeiro? Não, no Instagram também tem golpe, né? Tem muito golpe, e essa foi uma preocupação que eu tive, né? Principalmente porque, assim, a gente tem ferramentas para fazer moderação, né? Para você, por exemplo, você identificar uma pessoa, um pedófilo, por exemplo, né? Uma pessoa que tá colocando pornografia ali. Mas as pessoas vão burlar esses filtros, né? Sim, então, sempre assim... consegue, né? Sempre conseguem. E quando você tem uma comunidade específica, nichada, então a moderação é feita pelos outros usuários também, porque eles estão ali para ver um assunto específico, né? Para falar sobre doenças, sobre restrições, sobre como, né, ter uma vida melhor, mais saudável. E todo mundo que estiver fora desse padrão, ele vai acabar sendo denunciado e vai ter que sair da comunidade. Então, assim, eu acho que, eu acho por isso que as redes sociais, eu acredito que uma tendência é ser cada vez mais nichado. Então, hoje você tem, até mesmo com o Tinder mesmo. O Tinder, ele tem faixas etárias, né? Então, ele tem Tinder pra galera até 30 anos, depois de 30 a mais é outro aplicativo, não é mais o Tinder. Então, tudo é segmentado, tudo é nichado, né? Hoje você tá no aplicativo errado, acabei de descobrir. E eu tô vendo que a Midian tá no Tinder. Então não saio mais do Tinder. Isso é muito engraçado, porque eu sou uma pessoa que, apesar, né, de estar, né, ali bem no aplicativo e tal, eu ainda prefiro a parte de encontrar, de paquerar, conversar, conhecer. Durante uma pandemia foi uma ferramenta legal, exatamente. Foi divertido. E aí que tá a sacada, porque assim, como para pessoas como eu que não gostam muito de se expor assim, estou procurando um relacionamento, olha que sacada do Mitete, porque ali você não está sugerindo pessoas para um relacionamento amoroso, está sugerindo pessoas para amizade, para conversar sobre o assunto que você tem em comum, né? Que é a restrição alimentar e tal. E aí daí pode surgir outros assuntos. Então... Conectando pessoas. Pode virar então, negócios. O Mitete veio na época de pandemia, inclusive. É genial isso. Sim. É genial. Porque assim, tem um propósito que, por sinal, assim, ele é muito nobre, né? Porque é um problema social que, às vezes, que a maioria das pessoas não conhece. Tem isso, tem a conexão que você falou, que eu nunca ia imaginar que sua amiga, com um problema muito sério, não poderia nem beijar um cara que pudesse pôr em risco a saúde dela. Então, assim, tem vários... E as conexões, a gente fica brincando, né, de paquera, mas nem sempre é isso. Né? Vamos criar outro? Você já tem isso na cabeça? Vamos criar um outro? A cabeça de quem... De desenvolvedor é essa? Sim, eu já penso em várias outras coisas. Eu tenho várias coisas na minha cabeça já, quase que desenhadas, que eu sei que não se encaixa com o Mitete, mas se encaixa com outro aplicativo. Midian, vou te fazer então uma outra pergunta. Eu trabalhei uma vez com um cara que ele falava assim, puxa, todo mundo me dá opinião. Ele produzia filmes. Ele falava, pô, mas todo mundo me... E eu, gentilmente, eu ouço tal, mas não interessa. Eu já tenho na cabeça o que eu vou fazer, eu já sei. Você ouve sugestões? Sim. Você consegue ter essa esponja? Ou não, tá na tua cabeça, você já tá aí focada? Eu sou taurina, né? Então, sou um pouco teimosa. Mas... Não, taurino não é teimoso. Não. Sim, tá vendo? Ele acabou de confirmar. Taurino não é teimoso. Não é, já falei que não é teimoso. Então, continuando, você taurina, é teimosa e... eu tenho um pouco de teimosia sim, né? Então, algumas coisas que eu acredito que sejam... Que vão dar certo, eu insisto, né? Mas eu sei ouvir a ideia das outras pessoas, nem que seja pra dizer, tá vendo? A minha tava certa, a sua não. mas brincadeira. Não, eu escuto bastante, mesmo porque eu acho que as coisas... se eu estou construindo uma coisa pra necessidade de alguém, eu tenho que ouvir o que essa pessoa quer. Eu não posso simplesmente pegar a minha ideia ali, pré-concebida, de uma coisa que eu acho que é, e achar que aquilo ali vai se encaixar. Não, eu preciso me adaptar conforme a necessidade da outra pessoa. Senão, minha ideia vai ser jogada no lixo. Sim, sem dúvida.
Midian, acabei de criar um quadro dentro da nossa entrevista que vai chamar Bate-Bola. Eu vou fazer uma pergunta breve, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Que perigo. Uma música. Pretty Woman. Um filme. Pretty Woman. Não, é isso que eu falo. Eu falo, não pode ser Uma Linda Mulher, né? Midian por Midian. Pretty Não. Woman. Um filme. Nossa, qualquer um da Marvel. Olha, Ó, Marvel. Ó, que legal. Um homem bonito. a Brad Pitt, que vocês falaram tanto. Uma mulher bonita. Ana Paula Arósio. A sua cor preferida. Preto. Comida. Nossa, pudim de leite condensado. Um lugar. Praia. Sonho. Poder viver em Paris sem me preocupar com as contas. O que Deus vai falar quando você chegar lá? Minha filha tá complicada, hein? Muito bom, Midian. Acabei de criar aqui. Pra você encerrar, respondeu bem, a né? última pergunta. A união faz a... A união faz Açúcar. burrada. Faz União faz borrada. borrada. Faz burrada. Não, é que você tava falando de você, que você gosta de mais, não é tão tecnológica no sentido de relacionar com alguém, né? Por isso que eu veio essa ideia, eu falei, vamos fazer, agora eu vou começar a partir de agora a fazer essa pergunta. Mas preto, ela tá de preto, eu também adoro, também estou quase de preto, né? E, bom, Eu filme... senti um pouco a voz embargada quando perguntou o homem bonito, ela não parava de olhar pra mim e a voz tremeu. Eu vi que ela falou, e ela falou Brad Pitt. Olha, eu vou te contar uma história interessante. Eu tenho uma amiga que mora no Canadá e ela trabalha num hotel de luxo. E quando um dos estúdios foi fazer a coletiva lá do Sr. e Sra. Smith, eles primeiro foram visitar, saber onde que era a presidencial, a suíte e tal, a sala de evento. E aí o pessoal do estúdio falou assim, ó, adoramos o hotel. Só que tem uma coisa, você, Adriana, que fica aqui atendendo. Ela falou, não posso, eu não sou dessa parte, eu sou da parte administrativa. Ela falou, se o hotel quiser, o casal Pitt Jolie aqui vai ter que ser você. Aí o chefe falou, não, tudo bem. E ela nada mais fazia que acompanhava eles aos lugares, quando eles saíam do quarto, ela ficava lá olhando o time de limpeza para não dar nada errado, né? E duas coisas interessantes que ela falou, que foi quando saía, entrava aquele monte de senhoras para limpar, ela falou, era ruim ficar vendo todo mundo limpar e eu parado em pé, como se estivesse tomando conta. Então ela falou, comecei a dobrar algumas coisas assim. Ela falou, peguei uma saia de couro da Angelina Jolie, que ela falou que cabia numa das minhas pernas, falou que ela é muito magrinha. Mas aí ela pegou, sacou o celular e tirou uma foto da cueca do Brad Pitt no show e mandou pro marido na época e falou, tá vendo? Pode ser o Brad Pitt, mas homem é tudo relaxado igual, né? Foi, devia ter pegado a cueca dele e pôr um saquinho vendido no eBay, né? Que ia falar, ó, cueca do Brad Pitt. Bom, Midian, tá muito legal conversar com você. Não quero terminar não, cara, é gostoso conversar com ela. Não, mas eu quero que ela fale mais como que as pessoas vão encontrar o aplicativo, o site, mais informações, a própria Midian. E fala aí das tuas redes sociais, das coisas todas. Olha, minha rede social é uma brincadeira, né? É Social Midian. Vai chover agora seguidor, né? O Mitet, ele tá na Play Store e na Apple Store, então é só chegar lá, procurar ele e baixar. É o primeiro que vai aparecer um verdinho. Um verdinho. Tô baixando agora. Eu já tinha, né, e comecei a seguir a Midian já aqui, pedi pelo menos, eu não sei, tô brincando, eu só cliquei aqui, eu tinha baixado já há um tempo atrás, porque eu sigo ela nas mídias sociais, e aí tinha visto e tinha baixado. Mas você pode me procurar aí também. Então ainda preciso entender um pouquinho melhor, eu acabei apertando um X e eu acho que eu neguei alguém. Tá, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá mostrando um monte de gente aqui, tá, Você Midian? me bloqueou. Fazer o quê, né? A gente não pode ter qualquer amigo assim, né? Mais uma vez eu lembro, o nome é genial. Muito. O nome é muito legal. É exatamente isso, porque a ideia é onde eu te encontro é para você fazer conexões não só no aplicativo, não só virtuais, mas para vida, né? Sem Tô dúvida baixando. alguma. Muito, muito, muito legal mesmo, Midian. Assim como é muito legal conversar com você, porque a gente já estava um tempo querendo conversar, saber falar um pouquinho de tecnologia. A gente escolheu muito quem ia ser a mulher que ia falar sobre tecnologia. E olha que interessante, né? Não era tão fácil de encontrar. Olha, pelo menos no nosso círculo de amizades, assim. Claro, tem algumas que trabalham com TI e tal, eu não sei nem. Até hoje, eu não sei quando uma mulher fala assim, ou um cara também fala, eu trabalho com TI, eu falei, tá, e aí, né? O que você faz? Continuar, né? meu Xbox vai continuar ali no canto que ninguém vai destravar. Esse é o cara da Santa Ifigênia, diferente, É né? diferente.
Mas legal, Midian, te agradeço muito por ter vindo aqui. Foi muito legal, espero que você volte mais vezes para falar. A gente faz a qualquer hora o podcast com o primeiro casal que se conheceu ali através do aplicativo da MeTech. Você é muito linda. Você é muito gracinha, cara. Não quero ir embora, não. Você tem namorado, alguma coisa? Porque o Rojão, ele escolhe o risco de morrer todo o programa, mas tudo ela bem, né? Ela é muito gatinha, cara. Mediano, rapaz. Que ela é muito novinha pra você. Olha o sorrisinho que ela dá com os olhinhos assim, ó. Fica brilhando os olhinhos assim, ó. A gente vai postar uma foto, vocês vão ver de quem que a gente tá falando. Não, é difícil pra mim essa questão de relacionamento. Meu filho assusta todo mundo. Ele é grandão, né? E bonitão também. Menina, se você tiver uma filha por volta dos 14, 15 anos, é que ele já tem namorada, ela já contou pra gente. Mas o menino é bonitão mesmo. Pra vocês terem uma relação, lembra quando teve a Cosa Nostra novela lá? Que tinha o italiano lá, que é o... Como é o nome dele? Esqueci, que era o galã da época. Gorlami. Não era. Mas é o Thiago Lacerda. Domenico de Coco. Ele tem uma coisa assim daquele biotipo, né? Tem. Só se imagine esse menino como um genro. Gente, muito obrigado para quem esteve até agora nos ouvindo. Obrigado, Midian. Obrigado, Rojão, por muito obrigado, Fabito. Esse dia. Obrigado a você que está nos ouvindo. E você que está ouvindo, não deixe de seguir nas principais plataformas de podcast. Se você gosta da gente, você indica para os amigos. Se você não gosta, indica para os seus inimigos. Rojão, diga. Eu queria deixar o nosso recadinho aqui, que também nós estamos no YouTube. Apesar de não ter a imagem, tem a sua bela voz. E ativa o sininho, tá? Inscreve a gente lá e ativa o sininho. Em breve vai aparecer algum podcast que vai ser também transmitido em vídeo. A gente vai ser surpresa, logo. A gente não vai divulgar, quando vê, tá lá. Midian, essa é a nossa lembrancinha, é o McLanche Feliz. Que legal, gente. Somente quem participa ganha, por enquanto, porque daqui a pouco vai acabar, né, nossas lembrancinhas, e a empresa tá meio falida, né, Rogério? Pois é, precisamos dispensar o eunuco que tínhamos aqui, o ombudsman também. O ombudsman mandando embora, ele tá processando a gente. A gente teve um ombudsman, Midian, a gente tinha um ombudsman que ele ficava aqui, só que ele entregava currículo pros entrevistados. Não era uma boa, manda ele embora e agora tá processando a gente. Agora tá processando a gente. A sorte que a gente conhece bastante advogado, pois né? Pois é. Mas é isso, gente, obrigado para você que esteve até agora nos ouvindo. E aqui fica um beijo para quem é de beijo. Aquele abraço para quem é de abraço. E nos ouvimos quinta-feira que vem. Tchau. Beijo.